Desde que a Umbanda surgiu, um dos maiores mistérios para quem está de fora é a figura de Exu. Forte, risonho, debochado, sempre presente nas encruzilhadas da vida. Mas de onde veio a ideia de que ele seria um demônio? Para entender essa história, precisamos voltar no tempo, muito antes da Umbanda existir. Nos tempos da colonização, quando africanos escravizados foram trazidos ao Brasil, suas crenças vieram junto. Mas naquela época não existia Umbanda, não existiam guias, não existiam entidades Exus. O que existia eram os orixás do candomblé e entre eles, Exu era um dos mais importantes. No candomblé, Exu é um orixá, um senhor da comunicação, do movimento e do equilíbrio entre os mundos. Ele é aquele que leva as mensagens entre os orixás e os seres humanos. Mas os senhores de engenhos missionários não se preocuparam em entender. Para eles, qualquer culto que não fosse cristão era coisa do diabo. Exu foi o primeiro a ser atacado. Diferente de outros orixás que representavam a força da natureza, como Oxóssi, ligado às matas, ou Iemanjá às águas, Exu era movimento. Ele podia cobrar, podia exigir que a pessoa colhesse o que plantou, podia rir alto e falar verdades que ninguém queria ouvir. E isso assustava. Os missionários o compararam com a figura cristã de Satanás. Um ser que pode testar, que exige responsabilidade, que ensina pelo erro. Mas Exu nunca foi inimigo da humanidade. Ele não se opõe aos orixás e não deseja o mal de ninguém. Ele apenas garante que a justiça do universo seja cumprida. Com o passar dos séculos, a imagem demonizada de Exu se espalhou. Quando a Umbanda surgiu no início do século XX, trouxe uma nova configuração espiritual. Se no candomblé os orixás eram divindades distantes, na Umbanda surgiram os guias espirituais, espíritos que já viveram na Terra e voltaram para ajudar. Entre eles estavam os Exus, que não são orixás, mas sim espíritos que trabalham dentro da linha de Exu. Só que a confusão já estava feita. A figura de Exu, entidade, herdou toda a carga de medo e preconceito que existia sobre Exu orixá. E a partir desse momento, a imagem se tornou ainda mais carregada de mistério. Diferente de caboclos e pretos velhos, que eram vistos como figuras mais pacíficas, os Exus da Umbanda mantiveram traços de sua essência original. São intensos, falam diretamente, ensinam com firmeza. O vermelho e o preto, cores da transformação e do poder, reforçavam essa presença marcante. As giras de Exu, muitas vezes realizadas com menos iluminação, ajudavam na concentração da energia e na conexão com o trabalho de limpeza espiritual. Mas tudo isso, visto de fora, só aumentava o medo e a confusão. O problema é que muitos médiuns incorporam Exu carregando ainda aquela velha visão distorcida, inconscientemente, trazendo a ideia de que ele precisa ser agressivo, debochado ou ameaçador. E essa construção social influencia na forma como as giras acontecem. Mas Exu não precisa ser assim. Ele pode ser firme sem ser rude, pode ser brincalhão sem ser desrespeitoso, pode ensinar sem assustar. A verdade é que Exu nunca foi o diabo, nunca quis ser. Quem ainda tem medo dele? Aqueles que não conhecem sua força ou aqueles que temem a verdade que ele traz? Agora eu quero saber de você. Quando foi a primeira vez que você ouviu falar de Exu? Foi com medo ou com respeito? Vamos conversar sobre isso nos comentários. Saravazinho, estudando a Umbanda, consciência, energia e espiritualidade.